Oi, amigos cor-de-rosas, tudo bem? Hoje nós vamos a mais um vídeo no canal. Nós vamos fazer a técnica Crazy. O que consiste a técnica Crazy? A gente faz um trabalho com pequenos retalhos e nós vamos juntando e fazendo um outro tecido, né? A gente já pode fazer direto na manta e um detalhe desse aqui é o seguinte, que a gente vai fazendo no sentido horário. Então ele fica parecendo uma flor, né? Ele fica parecendo uma rosa. Mas tem outra forma também de fazer crazy. Por exemplo, aqui eu fiz com faixas e também dá um efeito muito bonito. Nós hoje vamos fazer um porta-copos, que aí vamos fazer a partir de pequenos retalhos, a gente vai fazer esse trabalho. E o interessante é exatamente isso, é a gente usar todos os nossos pedacinhos, para que a gente não deixe nada aí na natureza jogado, né? A gente vai deixar aqui nesses trabalhos lindos. Vamos lá? Esse trabalho eu vou fazer em cima de uma manta. Essa aqui é uma manta R2, ela tem resina de um lado e do outro. E ela serve para quê? Para poder dar sustentação ao trabalho, tá? Para ele ficar durinho e aí quando colocar o copo, segurar a água, né? Então, nós começamos pegando 2 pedacinhos, a gente procura colocar no meio da manta. Eu peguei mais ou menos, eu quero fazer um trabalho de 12 por 12, aí eu peguei 13 por 13, porque depois eu vou cortar para poder ficar direitinho. Então a gente começa colocando um pedacinho, pega o outro, coloca direito com direito e costura. Aí nós costuramos, aí viramos assim. Agora a gente vai fazer como eu falei, no sentido horário. Então nós viramos, vamos colocar outro pedacinho aqui. Ó, pedaços pequenos. Aí, costuramos. Viramos. Pegamos outro pedaço. Olha, aqui a gente pode até pegar a sobrinha de um outro trabalho que foi feito. Então, a gente coloca. E o interessante é que a gente precisa costurar daqui até aqui. Tem que costurar tudo. Pode deixar esse pedacinho aqui, ó. Agora, ficou esse pedacinho aqui, tá? Se a gente vai colocar assim por cima, mas aí vai ficar grosso. A gente dá uma desmanchada aqui, rapidinho. Pegamos a tesoura, cortamos e viramos o nosso trabalhinho. Aí agora como a gente vai fazer? Daqui até aqui. Aí eu vou fazer um detalhe, por exemplo, para não ficar algo muito estático, se eu fizer assim vai ficar um quadrado. A gente pode dar uma viradinha, ó, porque ele vai ficar diferente. Mas sempre, ó, de um lado até o outro, para não deixar nada aparecendo na manta. E nós vamos desmanchando, passando e vamos fazendo sempre no sentido horário. Então, assim, nós acabamos de costurar, né? E ficam as rebarbas. Mas isso a gente vai acertar. A gente pode cortar com tesoura. Ou também cortar com o cortador. Aí, uma vez que a gente cortou, nós vamos... deixa eu cortar aqui rapidinho. Uma vez, depois de cortado, nós vamos pegar, dar uma passada e, ó,
Esses pedacinhos a gente junta para fazer mais crazy, ó. Esses aqui, esses outros são muito pequenininhos. Então, o que a gente faz? A gente vai lá a gente vai dar uma passada, vai acertar o tamanho, que eu quero 12 por 12, e a gente vai colocar o forro e vamos colocar o acabamento, que é o debrum. Então, aqui nós já cortamos, né? Passamos bonitinho, colocamos o forro aqui, passei para grudar o forro. E aí, o que a gente vai fazer? Para evitar de ficar saindo na hora que a gente vai colocar o debrum, a gente passa uma costurinha bem na pontinha. A gente chama de costura de segurança. É para poder prender e ficar mais fácil a gente trabalhar. Então, a gente passa na volta toda do trabalho. Agora nós vamos colocar o debrum, que é o acabamento do trabalho. Existe uma diferença entre debrum e viés. Debrum é um pedaço de tecido que a gente corta reto e a gente coloca para fazer o acabamento. E viés, ele é cortado enviesado. Então, normalmente a gente compra os viés pronto, já tem pronto. Mas aqui no caso, a gente também pode fazer o viés, mas aqui no caso, como ele é reto, a gente não precisa fazer enviesado. Geralmente a gente usa enviesado para quando for uma costura que for arredondada. Então, nesse caso, a gente usa o debrum. Nós vamos colocar o debrum da parte de trás e virar para frente. Nós colocamos mais ou menos no meio do trabalho. Viramos assim. Colocamos um alfinetinho. Opa, ficou. Vamos arrumar aqui. Esse alfinete tá duro. Colocamos o alfinete. Aí nós vamos ir costurando uma costura de pé de máquina. O que é costura de pé de máquina? Quando eu comecei a costurar, não sabia e minha professora explicou. Eu vou mostrar aqui na máquina como é que é. A costura de pé de máquina, ela vem, a gente coloca o pezinho da máquina juntinho aqui com o nosso trabalho. Então, isso é a costura de pé de máquina. A outra era bem na pontinha, essa não. Então, a gente costura aqui e a gente vai costurar até um centímetrozinho aqui. A gente para quando faltar 1 centímetro. Dá um retrocesso, tira da máquina, aí nós viramos pra cá, olha, viramos pra cá, que isso a gente tá fazendo canto mitrado. Aí vem pra cá, e a mesma coisa, vamos costurar faltando 1 centímetro aqui. E vamos fazer isso nos 4 cantos, até chegar aqui. Aqui, como é que a gente faz? A gente passa aqui por cima, né, daquele que a gente tinha virado. E a gente vai fazer a costura até mais ou menos até aqui. E aí nós tiramos da máquina e recortamos esse excesso e também aqui a gente recorta esse excesso. Bom, agora a gente vai virar, ó, puxa bem os cantinhos, olha. A gente puxa os cantinhos, vira. Aí nós vamos passar ferro, virar aqui e virar aqui.
Aí vamos colocar, vamos ou alfinetar ou colocar os grampinhos, porque depois que a gente fizer tudo, a gente vai passar uma costurinha bem aqui na pontinha, bem aqui na beirinha, tá? Pra poder fazer o acabamento. Aqui, pra gente fazer o cantinho litrado, a gente entra assim pra dentro, aí vira pra cá e volta pra cá. Aí faz o cantinho, coloca coloca aqui. E agora, como eu falei, eu vou fazer uma costurinha nele todo, pra fazer o acabamento. Olha, agora nós vamos passar em todo o redor, ao redor do quadrado. Aqui no cantinho eu dou um retrocessozinho, aí viro, continuo. Pronto, prontinho o nosso trabalho. Então, vocês gostaram da técnica? Eu adorei. Por quê? Porque eu utilizei aqueles pequenos retalhos para fazer esse trabalho tão bonito. Essa técnica também, ela é chamada de quilt as you go, porque à medida que a gente vai fazendo o trabalho, ele vai ficando quiltado, né? Olha a diferença. Essa aqui eu fiz sem ser as you go, ele fica mais... ele fica maior, e esse aqui ele fica mais achatadinho. Então é melhor fazer dessa forma para evitar que o copo caia. E então vamos fazer as you go. Se vocês gostaram do vídeo, vocês curtam, ativem o sininho, compartilhem e estejam conosco nos próximos vídeos. Bye!